Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu me chamo Raudeci. Falarei sobre o conceito do uso capião e requisitos, que está presente na Constituição Federal, artigos 183 e 191, como também no Código Civil, artigo 1238. O uso capião significa a aquisição de propriedade móvel ou imóvel pela posse prolongada e ininterrupta durante prazo legal estabelecido para a prescrição aquisitiva, suas espécies, requisitos necessários e causas impeditivas. Os requisitos do uso capião são comportamento do proprietário, inexistência de oposição à posse, imóvel com 250 metros quadrados, posse ininterrupta durante 5 anos, a utilização da moradia para a sua família e não ter imóvel urbano ou rural. Esses são os requisitos do uso capião. Obrigada e boa noite. Boa noite. O uso capião administrativo é o mais recente que tem previsto no Código de Processo Civil, que é o uso capião administrativo, ou ainda chamado de uso capião extrajudicial. Esse uso capião administrativo extrajudicial é aquele que não é feito no fórum, né? É o uso capião que é feito no cartório, no registro de imóveis, com a ajuda e auxílio do tabelião, né? Porque no tabelião de notas faz escrituras públicas, né? Faz o registro da propriedade, faz a verbação, ou seja, eles cuidam da documentação do RG do imóvel, que é a matrícula, a transcrição. Bom, esse uso capião é um uso capião novo, mas não é uma nova modalidade, e sim um procedimento que é novo, né? Então, muita gente divulga como novo uso capião, mas não é um novo uso capião, mas sim um procedimento. Hoje, atualmente, nós temos o uso capião que pode ser feito de forma judicial ou poderá ser feito de forma extrajudicial, né, administrativa. Esse uso capião administrativo, né, é preciso também salientar no mundo jurídico, né, como uma espécie de uso capião para alegar, para usufruir dentro da escritura pública, né? E uma dúvida, né, que é pertinente sobre o assunto é se a maioria prefere atualmente fazer uso capião de forma administrativa. Bom, a resposta é não, né? Esse uso capião ele está mais por regulamentação, né? O fato é que esse uso capião precisa ser totalmente voluntário. E quando se fala de uso capião, é difícil a situação ser totalmente voluntária, né? A realidade é que sempre que se fala de uso capião, existe um litígio onde não é possível encontrar o antigo proprietário, ou o antigo proprietário faleceu, ou ainda existe uma dificuldade de encontrar os herdeiros, né? E se os encontra, não é possível chegar a um consenso, a um acordo. Então, o fato é que esse uso capião extrajudicial ou administrativo, ele existe, né? Poderá ser aplicado, mas é exceção, né? Pois é pouco utilizado ainda. E acredita-se que não mude, porque a essência do uso capião normalmente é o judicial. Mesmo porque no judicial existem meios de suprir, talvez, né, a falta de citação pessoal, que pode ser feito por um oficial de justiça, que pode ser feito também através dos correios, ou citação por edital, né, ferramentas e mecanismos que auxiliam para que realmente possa conseguir dar andamento ao processo. E aí
na verdade já é uma outra situação, né? Sem falar que o uso capião administrativo ou extrajudicial, atualmente, os poucos que foram feitos são objeto de nulidades, de ações declaratórias de nulidades, das escrituras do registro, em virtude de alguns vícios que podem ser diversos. Né? É um uso capião que existe, o procedimento, mas não é o mais utilizado. Né? E não será o mais utilizado, porque um dos requisitos dele é o ato voluntário, totalmente voluntário. Não pode haver conflito nenhum e não é a realidade do usucapião normalmente. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Jatobá e eu vou falar um pouco sobre uso capião extrajudicial. No novo Código de Processo Civil, está regulado no artigo 1071 e é um procedimento administrativo para uso capião de bens imóveis. Na Lei de Registros Públicos, passa a ser acrescida no artigo 216-A, que regula o procedimento do uso capião a ser requerido perante o oficial de registro de imóveis. É uma das formas de aquisição de alguns direitos reais, como direito de propriedade sem interferência do Poder Judiciário. Se o oficial de registro de imóveis verificar a presença dos requisitos legais para uso capião para a transferência do imóvel para o novo dono, o procedimento deve ser baseado na concordância dos envolvidos, de modo expresso ou tácito, em que o possuidor seja reconhecido como novo dono. A vantagem do uso capião extrajudicial é a sua maior agilidade quando comparado ao uso capião judicial. É interessante notar que esse procedimento pode ser também uma ferramenta de regularização de imóveis, aqueles não registrados no nome de quem deveria ser reconhecido como dono. O pedido de uso capião extrajudicial deve ser feito por aquele que tem a posse atual do imóvel e será obrigatória a assistência de um advogado, que deverá assinar o requerimento feito em nome do interessado. Caso o interessado não tenha condições, pode procurar assistência na Defensoria Pública de seu estado. Os documentos necessários para recorrer ao uso capião extrajudicial são a ata notarial atestando a posse, a planta memorial descritivo do imóvel, a assinatura da planta pelos envolvidos, as certidões negativas e o justo título ou documentos que atestam a posse. O uso capião extrajudicial se divide em ordinário e extraordinário. O uso capião ordinário sempre irá ter como requisito tempo de posse mínima no bem inferior ao extraordinário, devendo para se propor esse tipo de uso capião que a parte comprove a posse mansa e pacífica no bem por pelo menos 10 anos de maneira ininterrupta, boa-fé e justo título. Olá, meu nome é Jades, vou falar um pouco sobre o uso capião extraordinário. Esta modalidade, ela independe de justo título e boa-fé. Ela deve ser feita comutativamente com o ânimo do dono e também ela não pode ser nem violenta e nem clandestina. Tem um prazo ininterrupto de 15 anos, podendo ser reduzido para 10, caso o possuidor deste imóvel ele tenha feito alguma obra de caráter produtivo ou tenha estabelecido a sua moradia nesta residência. Nesta modalidade também é possível requerer ao juiz que declare o uso capião por sentença declaratória. Posteriormente, essa sentença pode servir como título de registro de posse no cartório de registro de imóveis. O uso capião de bem público é um assunto que divide opiniões. Alguns acreditam que não cabe essa ação sobre os bens públicos e utilizam como fundamento para essa ideia o artigo 102 e a súmula 340, por exemplo. Já a outra parte da doutrina majoritária acredita e usa como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana e a Lei 1976, artigo 60, para defender que sim, cabe ação de uso capião sobre os bens públicos que não estiverem cumprindo a sua função social, ou seja, aqueles bens largados que não têm muita utilidade para a sociedade. Praças, hospitais, não incide o uso capião porque tem uma função social ali. Já um terreno abandonado, por exemplo, é diferente.
A Constituição da República, ela não isenta os bens públicos do dever de cumprir sua função social. Logo, qualquer interpretação que seja diferente da Carta Magna não encontrará amparo, pois estamos falando aqui de um princípio constitucional fundamental, que é da função social, e essa deve ser seguida, tanto por uma propriedade pública quanto uma propriedade privada. A propriedade pública que não exerce a sua função social, ela não possui fundamento constitucional, logo não será objeto de tutela e legitimidade. Tendo em vista que os bens públicos são frequentemente classificados em bens de uso comum do povo, bens de uso especiais e bens dominicais, esses últimos são aqueles bens que não possuem destinação específica. Então, nessa circunstância, pode ser mais fácil o não cumprimento constitucional da função social. O escritor Cristiano Chaves, ele acrescenta mais alguns argumentos na defesa da incidência de uso capião sobre os bens públicos. E um desses ele aponta da necessidade do respeito ao princípio da função social, da posse e da propriedade. Boa noite, turma. Me chamo Ricardo e hoje vou apresentar para vocês o uso capião coletivo urbano. Bom, começando com o contexto histórico, o Brasil na década de 50 era um país eminentemente rural, ou seja, a grande parte da sua população vivia na zona rural. Porém, com o processo de industrialização, a partir da década de 60 e 70, essa população rural migrou para a cidade grande, em busca de melhores condições de vida. Esse processo ficou conhecido como êxodo rural. Vocês devem lembrar desse nome lá da aula de geografia do ensino médio. Porém, ao passo do custo da moradia, visto que essa população não tinha a mão de obra necessária, a mão de obra qualificada para exercer os empregos, essa população começou a ocupar a periferia desses grandes centros, dando ensejo ao processo de favelização dos grandes centros. Porém, como sabemos, essas pessoas que vivem em zonas periféricas muitas vezes não têm acesso a moradia digna e adequada. Para diminuir essa desigualdade social, o uso capião coletivo vem e pega esse coletivo de pessoas que vivem em uma determinada área e dá a elas o direito de serem possuidoras desse bem. Como eu vou explicar mais à frente, tem os requisitos a serem seguidos para que essas pessoas se tornem realmente as possuidoras. Essa modalidade de uso capião está prevista no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, em seu artigo 10º, que teve alteração com a Lei 13.465 de 2017, que alterou o seu conceito, que agora passa a vigorar com a seguinte redação. Os núcleos urbanos informais, existentes sem oposição há mais de 5 anos, e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, esse conceito dá o direito a essas pessoas de serem possuidoras, porém dá os requisitos, sendo esses requisitos presença de núcleo informal, posse ininterrupta e sem oposição, posse sobre unidade habitacional inferior a 250 metros quadrados por pessoa e inexistência de outro imóvel ou propriedade registrado no nome da pessoa que está usucapindo esse imóvel. A nova redação, em relação à redação anterior revogada, extinguiu a exigibilidade da impossibilidade de identificação do terreno de cada possuidor. Ou seja, a redação antiga tinha como parâmetro para poder conceder o uso capião a impossibilidade de identificar terrenos ocupados por cada possuidor. Com a nova redação, isso foi extinto. A única exigência em relação ao terreno, à área, é que a área total seja inferior a 250 metros quadrados por cada titular. Também não há mais a exigência de que a área seja destinada somente à moradia, o que dá a oportunidade dos moradores destinarem a sua área para outra finalidade, como por exemplo a abertura de um comércio. Dessa forma, a uso capião coletiva se enquadra na realidade do país,
uma vez que não se exige que o módulo urbano seja maior que 250 metros quadrados, como já entendeu o STF, que julgou pela inconstitucionalidade da exigência que o módulo urbano para uso capião seja maior que 250 metros quadrados. O julgado vai aparecer na tela para vocês. Olá, meu nome é Alana e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o uso capião familiar. O uso capião familiar, ele foi instaurado ao Código Civil pela Lei 12.424 de 2011. Ele está previsto no artigo 1240-A do Código Civil. E o que é que esse artigo fala? Imaginemos Mariazinha e Joãozinho. Mariazinha e Joãozinho resolvem se casar e adquirir um imóvel, né, para iniciar a vida de casados. Um imóvel de 250 metros quadrados em área urbana, né, casinha nova, bonita. E aí eles compram essa casa. E depois de um tempo, Joãozinho se apaixona por Aninha e sai de casa. E aí Mariazinha fica ali, sozinha, né, sem saber aonde foi parar Joãozinho. O que é que o artigo 1240 do Código Civil fala? Que se um casal adquire conjuntamente um imóvel de 250 metros quadrados em área urbana e um desses cônjuges sai de casa sem prestar assistência, literalmente sumiu. O cônjuge que fica nesse imóvel, ele ganha a integralidade dele passados-se 2 anos. Passados esses 2 anos de Joãozinho sumido e Mariazinha ali de forma contínua naquela casa, coitada, sem saber onde foi parar Joãozinho, Mariazinha agora, decorrido esses 2 anos, ela vai ganhar a integralidade desse imóvel. Ou seja, o imóvel vai deixar de ser de Joãozinho e de Mariazinha e passar a ser só de Mariazinha. Mas o artigo ele também traz uma condição para que isso aconteça. E qual é essa condição? Que Mariazinha não seja proprietária de nenhum outro imóvel, nem em zona rural e nem em zona urbana. Aí vocês me perguntam, Alana, e se Joãozinho e Mariazinha só se separaram? Né? Não se separaram judicialmente, mas imaginemos que Joãozinho só saiu de casa. Mas Joãozinho tá ali, né, na mesma cidade, Mariazinha sabe onde tá Joãozinho, Joãozinho tá dando assistência aos filhos. O imóvel vai passar a ser só de Mariazinha? Não. O artigo fala que para esse imóvel ser só de Mariazinha, Joãozinho tem que desaparecer, né? Então, se um caso de separação normal, o imóvel ainda continua sendo de Mariazinha e de Joãozinho. E aí eles vão se divorciar, né? Fazer a partilha de bens. Normal. Agora imaginemos que Mariazinha, decorrido esse tempo, né? Fez lá a utilização do uso capião familiar, ganhou a propriedade do imóvel. E aí resolve se casar de novo com Pedrinho. E aí adquire, né? Ele e Pedrinho, um imóvel de 250 metros quadrados. E aí acontece a mesma coisa. Pedrinho some. O que é que acontece? E aí, Mariazinha, passados 2 anos que Pedrinho sumiu, Mariazinha vai poder entrar, né, com o pedido de uso capião familiar de novo? Não. Não é possível que uma mesma pessoa que já tenha utilizado de uso capião familiar faça novamente a utilização desse. A lei fala que Mariazinha só vai poder ter o uso capião familiar uma vez. Bom, gente, é isso. Eu espero que com esses exemplozinhos vocês tenham conseguido compreender o que é o uso capião familiar, de que forma ele é usado, como ele é empregado, quando ele pode ser empregado, quando ele não pode ser empregado. Olá pessoal, tudo bem? Sou Rosemary Cardoso e vou falar um pouco com vocês sobre o uso capião indígena. Bom, desde os tempos coloniais, o Alvará de 1º de abril de 1680 reconheceu o direito de posse permanente das terras ocupadas pelos índios, dando origem ao denominado indigenato, o que simbolizou o início de proteção aos direitos indígenas. O uso capião indígena está previsto no artigo 33 da Lei 6.001 de 73. Ainda no regime militar, quando houve a preocupação em preservar o status e a cultura dos indígenas tradicionais do nosso país. Essa lei nos diz o seguinte:
aquele indígena integrado ou não. Uma rápida definição sobre integrado é aquele índio que convive e frequenta a sociedade e já recebeu traços de uma nova cultura. O índio não integrado é aquele que ainda vive em áreas de isolamento. Então, a lei nos diz o seguinte: aquele que consegue provar que é índio e tem a posse de 10 anos consecutivos terá direito à propriedade, obedecendo alguns requisitos. Como eu já falei, ser índio, como já citado, não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel, só é cabível o uso capião em terra rural e particular, pode ter posse mansa e pacífica por 10 anos consecutivos e a área deve ser no máximo 50 hectares. Não pode ser feito em área pública e necessita de uma manifestação do Ministério Público. Não pode dar, obedecendo alguns requisitos. Como eu já falei, ser índio, como já citado, não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel, só é cabível o uso capião em terra rural e particular, pode ter posse mansa e pacífica por 10 anos consecutivos e a área deve ser no máximo 50 hectares. Não pode ser feito em área pública e necessita de uma manifestação do Ministério Público. Não pode ser também em uma área coletiva onde exista uma tribo. O uso capião indígena não exige justo título e boa-fé, mas exige requisitos obrigatórios como qualquer modalidade de uso capião, que são lapso temporal, idoneidade da coisa usufruída, posse mansa e pacífica e animus domini. O uso capião indígena na prática não é tão utilizado. Ele ficou praticamente em desuso devido ao uso capião rural, que vem suprindo a necessidade de quem precisa utilizar o uso capião indígena, pois os requisitos são bem parecidos, né? O imóvel tem que ser rural, de no máximo 50 hectares. O que difere de um para o outro é o tempo exigido de posse, que no uso capião rural exige apenas 5 anos de posse mansa e pacífica.